alegria, mais uma vez, estarmos vivos para cultuar o Senhor. Bendito seja Deus por este dia, pelo dia em que nós rememoramos, trazemos à memória o sacrifício de Jesus Cristo. A ceia não é apenas um memorial, mas a ceia é uma celebração do banquete da graça, onde nós nos apropriamos do Cristo ressurreto, daquele que morreu na cruz, venceu a morte e nos fez uma promessa gloriosa, virá nos buscar. Pois bem, meus amados irmãos, antes, porém, de nós nos banquetearmos, eu gostaria de convidar a amada igreja para abrir a palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo 1. Quero ler com os meus irmãos, do verso 10 até o verso 20. Apocalipse, capítulo 1. Leremos a partir do 10º versículo, versículo 10. Diz assim a santa palavra de Deus: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Até aí, queridos. Pois bem, meus amados irmãos, no domingo passado nós chegamos a fazer a introdução do livro do Apocalipse, e nós lemos os primeiros versículos deste livro, e eu quero trazer à vossa memória a maneira como João inicia escrevendo o livro do Apocalipse. A primeira palavra que João usa é revelação. E João diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Este é o pináculo da revelação de Deus. Nós já estudamos aqui na igreja sobre a revelação progressiva de Deus. A Bíblia nos traz a revelação progressiva de Deus.
E o livro do Apocalipse, ele é o pináculo da revelação de Deus. O livro do Apocalipse, ele não traz apenas os fatos daquilo que ainda haverá de acontecer. Sobretudo, o livro do Apocalipse, ele é acerca de uma pessoa. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a revelação do nosso Senhor. O livro do Apocalipse é acerca dele, da importância dele, da obra dele, da sua soberania e da sua gloriosa vitória. Eu quero lembrar-lhes que Jesus Cristo é o centro da história. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia, o assunto das Escrituras. Todas as coisas orbitam em torno deste assunto central da palavra de Deus. Ele é o centro do céu. Ele é o centro de toda a Sagrada Escritura. E o fato de você conhecer quem é Jesus é fundamental para que nos momentos da adversidade, nos momentos em que você estiver fraquejando, é fundamental você conhecer quem é Ele, para que você possa manter-se de pé. Nada é mais importante do que conhecer quem é Jesus. E é por isso que o livro do Apocalipse é não apenas a revelação dos fatos futuros, mas a revelação daquele que é o centro da história. Eu digo-lhes que há algo extraordinário aqui, porque nesse primeiro versículo ele inicia dizendo revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João, ele é o escritor do livro, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso significa dizer, irmãos, que o livro do Apocalipse não foi escrito para o mundo. O livro do Apocalipse, o destinatário desse livro, são os servos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O destinatário desse livro são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. É aos seus servos. Há um endereçamento direto à igreja. E o objetivo é para que mostrar à igreja as coisas que devem acontecer. Falei na outra oportunidade, o livro do Apocalipse é segurança para a igreja, porque ele deixa de forma clara, de forma estampada, muito clarividente, quem é o Senhor da história, quem é aquele que governa soberana e gloriosamente. As coisas, elas não têm possibilidade de acontecer, elas irão acontecer, como está escrito no livro do Apocalipse. Por isso, o livro do Apocalipse é segurança para a igreja, é a certeza que o nosso destino não é um destino incerto, é a certeza que nada pode destruir a igreja, é a certeza que nenhuma adversidade, nenhuma luta, nenhum poder, nenhuma autoridade, por maior que seja, pode destruir a igreja de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, ele nos apresenta a vitória de Cristo e da sua igreja. Por isso, nós, ao conhecermos este livro, nós podemos descansar, sabendo que o nosso Deus, Ele não apenas nos comprou naquela cruz, Ele cuida de nós. Ele está presente em todo o tempo da nossa vida. E é exatamente por isso que o livro do Apocalipse é tão extraordinário. O verso 12 em especial, do texto em que lemos, o apóstolo João diz, e virei-me para ver quem falava comigo. Diz a palavra de Deus que a voz que João ouviu, voz como de trombeta, uma voz gloriosa, e João então, ele se vira para ver quem falava com ele. E quando ele se virou, a princípio ele não viu o Cristo glorificado.
A princípio, ele não viu o noivo da igreja glorificado. O que ele viu foram 7 castiçais de ouro. E o texto sagrado diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e olhando vi 7 castiçais de ouro. E o capítulo 1, do verso 20, ele diz que esses castiçais de ouro, eles representam a igreja de Jesus Cristo. Portanto, quando João se vira para ver quem falava com ele, João viu a igreja. Porque Jesus só pode ser visto através da igreja. Porque Jesus está presente no meio da igreja. Ele não pode ser visto por ninguém se não for através da igreja. Porque ele anda no meio dos castiçais. Ele está presente aqui nesta noite. Ele está andando no meio dessa congregação. Ele anda no meio da sua igreja. Ele conhece quem é a sua igreja. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor, pela certeza que nós temos, da segurança que temos em Cristo. Que privilégio! Como é maravilhoso saber que a promessa dele está de pé. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia 1º de setembro, quando vocês estiverem ceando, estarei com vocês. O nosso irmão mais velho está aqui. Na ceia nós celebramos exatamente isso, a morte e ressurreição, a vinda gloriosa de Cristo, mas acima de tudo a presença de Cristo no meio da igreja. Ele está no meio de nós. Ele está ao seu lado. Ele está nesse lugar. Ele sabe quem nós somos, de onde viemos. Eu quero dizer-lhes que não há nada mais glorioso do que conhecer esse noivo retumbante. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, você vai ver exatamente isso. A vitória do noivo da igreja. O Cristo glorificado, exaltado. E eu quero meditar com vocês nesta verdade gloriosa. Quem é o nosso Cristo? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é Ele? É verdade que muitas pessoas trazem uma imagem distorcida de Cristo. Uma imagem produzida pela mente do homem. Nós vivemos em um mundo que é vazio de significado. E as pessoas querem preencher este vazio com um Cristo produzido na sua mente. O Cristo que é produzido em nossa mente não é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras está descrito na Santa Palavra de Deus. Ele está aqui. Está aqui profetizado. E quando João vai descrever quem ele estava vendo, ele via alguém, o Filho do Homem, que estava no meio dos castiçais de ouro. Ele está no meio da igreja. E quando ele olha para aquele ser glorioso, para o Cristo glorificado, ele o vê com vestes talares, com vestes compridas, com vestes sacerdotais. Quando João olha para Cristo glorificado, para o noivo da igreja glorificado, ele vê o noivo como o sacerdote da igreja, o nosso sumo sacerdote. A primeira coisa que João vai descrever é exatamente essa. As vestes dele são vestes talares, são vestes sacerdotais. As vestes dele evidenciam o trabalho que ele realiza em prol da sua igreja. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele não é apenas o nosso sumo sacerdote. Ele também é a vítima. Ele é a mensagem e ele é o mensageiro. Ele é o assunto das Escrituras. Ele é o nosso sacerdote. E quando nós estamos aflitos, amargurados, angustiados, e quando dobramos os nossos joelhos,
Ele está à destra do Pai, e é Ele quem se levanta para interceder por nós. E João viu exatamente esse Cristo com vestes talares. E ele viu que havia um cinto de ouro, e aquele cinto no seu peito, porque ele é cingido com a verdade, porque ele é a verdade absoluta de Deus. Ele é uma verdade incontestável, ele é uma verdade plena do Deus Todo-Poderoso. O nosso sumo sacerdote é aquele que um dia se deu na cruz pelo nosso pecado, e que hoje está à destra de Deus e intercede por nós. Ele é o nosso advogado. E você pode glorificar a Deus, porque esse advogado nunca perdeu uma causa. É o único advogado que ele advoga a causa daqueles que o ofenderam. E apesar de advogar a causa de quem o ofendeu, ele nunca perdeu uma causa. Porque ele não advoga a nossa inocência. Ele advoga realmente, porque ele é a verdade, dizendo ao Pai, realmente ele pecou, realmente ela pecou. Mas eu morri por ele. Eu morri por ela. A dívida dele, a dívida dela está paga. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós temos o sumo sacerdote que advoga a nossa causa. Irmãos, que coisa gloriosa. A outra coisa que João relata dizendo diz a palavra de Deus, verso 13: e no meio dos 7 castiçais veio um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com veste comprida, ou vestes talares, e cingido pelo peito com cinto de ouro. Verso 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus cabelos brancos falam da sua divindade, da sua santidade, da eternidade. Ele é um Deus eterno. Ele é o Pai da eternidade. Antes que houvesse mundo, Ele já existia. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é o Senhor. Ele não apenas criou todas as coisas, mas diz a palavra que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é o Senhor, o eterno Deus. Se Ele não tivesse criado os céus e a terra, os seres humanos, Ele era completo em si mesmo. Ele era satisfeito em si mesmo. Deus não criou o homem por uma carência afetiva. Ou Deus não criou o homem porque Ele criou alguém para glorificar, porque Ele sentia falta de ser glorificado. Não, absolutamente. A glória não deriva da sua criação, deriva dele mesmo. Porque Ele é o Deus eterno. Os seus cabelos são brancos, como a lã branca. Os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, diz a palavra, são pensamentos de paz. A brancura da mente dEle, da santidade dEle, do amor dEle, da divindade dEle, da eternidade dEle, que tendo tudo, absolutamente tudo, Ele desejou criar o homem. E sabedor que o homem iria se desviar da sua presença, Ele não apenas cria o homem, mas Ele é aquele que desce da glória para redimir o homem, para redimir o pecador. O fato é que, meus amados irmãos, que a descrição de João os seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Aqui está um atributo evidenciado dele, a sua onisciência. Nada escapa aos seus olhos. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa essência. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele sonda cada um de nós. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Tanto é assim que das 7 cartas escritas, em 5 cartas, a expressão é a mesma: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras.
Quando ele dirige a igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço e sei onde você está, que é onde está o trono de Satanás. Quando ele se dirige à igreja de Esmirna, ele diz: eu sei, eu conheço a tua pobreza. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas obras, as nossas palavras, aquilo que fazemos em oculto, aquilo que ninguém sabe. Os olhos dele são como chamas de fogo. Bendito seja Deus. E é por isso que diante de Deus não há necessidade de nós encenarmos. É por isso que diante de Deus não há necessidade de nós apresentarmos algo que não somos. Porque Ele nos conhece. Eu às vezes paro e confesso que eu não consigo entender algumas pessoas, alguns líderes religiosos, que embrenham-se por determinados caminhos como se Deus não estivesse vendo nada. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele conhece. Os seus olhos são como chamas de fogo. O verso seguinte diz: e os seus pés, como se tivessem sido refinados numa fornalha, pés como latão reluzente, bronze reluzente. Isso significa que, denota que o Senhor, Ele se apressará em juízo. Pés como latão reluzente é exatamente uma ideia, traz uma ideia de força, de juízo com que Ele haverá de julgar todos os inimigos. Aqueles que hoje zombam da nossa fé haverão de enfrentar o Todo-Poderoso um dia. Aqueles que achincalharam a nossa fé nas Olimpíadas haverão de enfrentá-lo um dia. Aqueles que zombam, que criticam, que blasfemam, um dia eles irão dizer: montes, cai sobre nós. Tamanho temor, o medo que tomará conta dos corações de todos. Pés como latão reluzente. Aqueles que zombam hoje serão derrotados amanhã. A Bíblia diz que Ele virá com poder e grande glória, e Ele colocará todos por escabelo de seus pés. Uma vitória retumbante. O livro da carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 25, diz: convém que reine até que haja posto os inimigos por escabelo de seus pés. Esse dia chegará quando Ele vier em glória. A Bíblia diz que quando Ele vier em glória, os mortos ressuscitarão. E uns ressuscitarão para a glória eterna, e outros ressuscitarão para vergonha e juízo eterno. Hoje Ele é o seu advogado. Mas naquele dia, Ele se assentará no trono como juiz, onde todos haverão de enfrentar o trono branco. Diz a palavra de Deus que a sua voz é como voz de muitas águas. Eu não sei se você já experimentou conversar com alguém debaixo de uma cachoeira. Eu não sei se você já foi em algum lugar como esse, onde águas caem e você tenta falar com alguém. Sequer nós conseguimos ouvir a nossa voz, quanto mais a voz das pessoas que estão perto de nós. Portanto, voz de muitas águas significa dizer que Ele é irresistível, que a voz dEle encobre todas as demais vozes, e que você como igreja, você como crente, deve deixar prevalecer a voz dEle sobre todas as demais vozes. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10 diz que há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Todas as vozes têm um significado. E a voz dele é como voz de muitas águas. Isso significa que, se você estiver na presença dele, você não terá ouvidos para as vozes do mundo. Porque as vozes do mundo, elas serão apagadas. A única coisa que nós ouvimos quando estamos perto dele, em comunhão com ele, é a sua voz.
porque a sua voz é como voz de muitas águas. Você não vai mais ouvir a voz do medo, a voz do desânimo, a voz da tentação, a voz da ganância, a voz do comodismo, a voz da soberba, a voz da arrogância, a voz do seu eu, mas quando Ele está presente é a voz de muitas águas, só a voz dEle, e não há nada mais maravilhoso do que a voz dEle. Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz com que as costas deem cria, e a voz do Senhor desnuda os bosques. E no seu templo, no seu santo templo, ouve-se dizendo, glória, glória à voz dEle, glória porque a voz dEle ecoa na igreja, glória porque você só está aqui, porque a voz dEle é como voz de muitas águas. Quando Ele chama alguém, o chamado dEle é irresistível, porque a voz dEle ecoa, e as demais vozes são sucumbidas. É só por isso que nós somos salvos, porque a sua voz é poderosíssima. Ele deu a ordem e tudo foi criado. Ele disse, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Ele dá uma ordem para o sol, e o sol se detém. Ele dá uma ordem para as estrelas, e a Bíblia diz que elas comparecem diante dele. Ele as chama pelo nome, e nenhuma delas falta. Essa é a voz poderosa de Deus. Ele fala, e quando Ele fala, a tempestade se acalma. Ele fala, Ele dá uma ordem, e uma mula profetiza. Ele dá uma ordem, e os demônios batem em retirada. Ele dá uma ordem, e anjos descem do céu para obedecer a sua ordem e operar em favor da sua igreja. Porque todas as coisas estão debaixo do seu domínio absoluto. A sua voz é como voz de muitas águas. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não somos nada além, mas é glorioso ser a caixa de ressonância dessa voz poderosíssima. A Bíblia diz que Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Olha que espetáculo isso, gente. Imagina vocês que o apóstolo João, ele caminhou com Jesus, ele é aquele discípulo amado que na ceia, na última ceia, ele reclina sua cabeça no peito de Jesus. João viu Jesus ser preso, ser martirizado. E agora João vê que na sua destra haviam 7 estrelas. A mão direita fala exatamente de um governo absoluto de Cristo. O seu cuidado com a igreja, isto é, nada nem ninguém pode arrebatar. Lembre-se das palavras de Jesus. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. As mãos dele não estão mais presas no madeiro, mas as mãos dele estão soltas para abençoar a igreja. E é por isso que ele pode dizer às ovelhas que o Pai me deu, nenhuma delas, ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Que segurança nós temos em Cristo. Que privilégio é sabermos que estamos seguros em suas potentes mãos. Que privilégio. E a Bíblia diz, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Na palavra de Deus, espada sempre está relacionada à palavra, mas nesse caso a espada não é o evangelho. Apocalipse capítulo 19, verso 13 diz que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E João, quando escreve aquela cena que ele está vendo em Apocalipse 19, João vai dizer, e ele tinha uma diadema, e havia um escrito na sua coxa e na sua veste, estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E da sua boca saiu uma espada aguda, onde ele ferirá os reis da terra, onde ele executará o seu juízo.
E João viu que aquele que tinha vestes cingidas de sangue, ele estava montado em um cavalo, e todo o exército celestial montado em cavalos com vestes brancas, à disposição dele para executar juízo. A espada aguda de 2 fios é porque a mesma espada que hoje salva você, essa palavra salva, mas por ela você e eu seremos julgados. Todos haveremos de enfrentar o tribunal de Cristo. Meus amados irmãos, eu quero encerrar esse período dizendo a vocês que não há nada mais glorioso do que conhecer o Cristo ressurreto, o noivo da igreja, que venceu a morte. Ele está presente no seio da igreja. E é esse noivo que se apresenta com o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Você já tentou olhar para o sol? Você consegue? É impossível. João não vê mais o Cristo do Getsêmani, com seu rosto sangrando, coberto de lágrimas e prostrado no chão. A visão que João tem de Jesus não é mais daquele Cristo cuspido e esbordoado pelo sinédrio judaico. Não é mais do Cristo vilipendiado no pretório romano. Não é mais aquele Cristo exangue que caminha trôpego debaixo de apulpos pelas vielas de Jerusalém. Não é mais aquele Cristo suspenso entre o céu e a terra, pregado naquele lenho maldito. João agora vê um Cristo glorioso, ressurreto, vencedor, poderosíssimo, todo-poderoso, Senhor da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque o seu rosto brilha como o sol, quando na sua força resplandece. E o verso 18, ele ainda diz: e quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Verso 17, quando eu vi, eu caí a seus pés como morto. Eu quero encerrar dizendo isso a vocês. Quando você se depara com esse Cristo, qual é a sua atitude? Eu quero voltar a lembrar o verso 1 desse capítulo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João para mostrar aos seus servos. Essa revelação do Cristo vencedor é para mostrar aos seus servos. Quando João olhou aquele Cristo, ele caiu aos pés dele. E qual é a sua atitude quando você está diante desse Cristo? Indiferença? Você sai e entra da igreja sem mudança de vida? Você sai e entra da igreja sem que nada aconteça? Pois o que aconteceu com João, quando ele viu esta cena, foi: eu caí aos pés dele como morto. Nós vamos cear. E eu quero convidar você a, como João, cair aos pés dele. Eu quero convidar você a, como João, se prostrar diante dele. Como morto. Sem força. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Como você se comporta diante do Cristo glorificado. Irmãos, eu quero encerrar esse culto dizendo a vocês uma coisa. Hoje eu disse com os jovens ali. Nós estamos no nosso 4º ano litúrgico. Foi uma caminhada de muito aprendizado até aqui. Cada dia que passa, aprendemos mais. Mais conhecimento. Tem sido maravilhoso. Mas ortodoxia sem piedade e sem fervor não serve para nada. Conhecimento sem o coração ardendo em chamas não serve para nada.
Eu vou dizer uma coisa que me incomoda muito. Tem muita gente que quando estava na seita, você se rasgava no meio de trabalhar porque você tinha medo de apanhar. Aqui ninguém vai te bater. Se você não cair aos pés desse Jesus como morto, sabe o que significa? Que o conhecê-lo assim não representou nada para você. Talvez você nem devesse ter saído. Talvez o agente motivador para você era só o chicote. Eu confesso que eu fico, às vezes me bate uma tristeza quando eu vejo crentes tão fracos. Eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? Quando eu vejo crentes tão sem compromisso, será que esse povo está caminhando para o céu? Será que eles entenderam o que é o céu? Será que eles entenderam o que é o Evangelho? Será que eles entenderam, Senhor? Compromisso zero. Você faz tudo. Vai à praia, futebol, circo, shopping. Tudo. Não que você não possa fazer. Mas Cristo é se der. Se der eu vou, se der eu faço, se der. Eu prefiro ficar com as palavras do apóstolo Paulo que dizem: eu me gasto e me deixarei gastar por amor a vós, ainda que vos ame cada dia mais e seja menos amado por vocês. Jamais vou deixar de dizer a verdade que vocês precisam de ouvir. Jamais. Porque foi para isso que nós estamos aqui, para vivermos esse momento. Eu gostaria muito que todos nós, cada um aqui, a começar de mim, fizesse uma avaliação. Como é que você está servindo a Deus, irmão? Hein? Como é que você está servindo a Deus, irmão? Se hoje você quer cair aos pés dele como morto, ou a teologia que você aprendeu serviu apenas para você dizer: agora eu sei. Leva mal não, mas agora eu sei, cara. Grandes coisas. Eu quero te dizer que tem muita gente que vai entrar no céu que tem um conhecimentozinho desse tamanhozinho. Mas não é frio não. A chama está ardendo dentro dele. E eu quero convocar a igreja hoje para dizer: a partir de hoje eu não quero mais. Eu quero cair aos pés dele como morto. Porque é quando eu caio aos pés dele como morto que ele coloca sobre mim a destra. Não é quando eu estou em pé, é quando eu estou aos pés dele. Ele coloca a destra sobre mim dizendo: ei, João, não temas. Você está com medo, João? Eu venci, João. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos. O nosso Cristo venceu, igreja. Esforçai as vossas mãos, os joelhos tremendo. Coloque-se de pé, irmão. Dobre-se diante dele. Engrandece o nome dele. Vamos parar de mocegagem. O povo tem que trabalhar. O povo de Deus tem que trabalhar, gente. Às vezes a pessoa acha que o que é o Evangelho? Pastor, o que é o Evangelho? Me arrumar, passar um perfumezinho, tomar um banhozinho, domingo, vou lá para a igreja. Como é que foi o culto? Rapaz, louvor, nota tal. Mensagem, nota tal. O que você achou? Rapaz, mais ou menos. Está brincando? Você está brincando de ir para o céu, tá? Você está achando que o céu é o Brasil, essa bagunça, que com uma canetada bloqueia alguma coisa? Não, não é não, filho, não é não.
Hoje é dia de você aceitar Jesus, viu? Você se converter verdadeiramente, irmão. Você sabe que, mas eu já tenho tantos anos de igreja. Isso não significa nada. Tem muita gente que está há muito tempo na igreja que nunca se converteu. Nunca se converteu, porque conversão, na hora que você cair aos pés dele como morto, aí você vai entender o que é conversão. Verdadeiramente. Irmãos, olha, eu não sei vocês, mas eu vou dizer, eu tenho um sonho. Eu vinha clamando ao Senhor, Senhor, eu quero viver uma igreja pujante. Um povo que ama Jesus. Um povo que quer servir a Jesus. Um povo que se entrega por completo a Jesus. Não é pela metade, né? Nessa boca mole, esse negócio meio xoxo. Não dá não, irmãos, não dá não. Se fosse para viver esse negócio meio xoxo, não tinha necessidade de a gente estar aqui não. Né? Você podia estar lá, ler aquela circular, entendeu? E vai você achando até que você ia para o céu. Por ler circular, né? Você não trata de ler Bíblia, tomar jeito não, meu filho. Lembra-se da parábola do quem tinha talento? Vai enterrar seu talento, vai. Na hora que ele vier, ele vai dizer assim, vem cá, cadê o talento que eu te dei? Senhor, eu peguei 4 anos de descanso, estou descansando até agora, então está na hora de trabalhar, já chega de descansar. O que você está fazendo com o seu talento, irmão? Olha, eu vou falar para vocês, antes de ser um reformado, eu sou um inconformado. Eu às vezes vou para casa, vou confessar o meu pecado, vou para casa, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não me conformo comigo. Eu não quero ser o mesmo Anchieta amanhã que eu fui hoje. Eu não quero. Eu não sei se você quer ser o mesmo, eu não quero. Não quero. Não me conformo. Não quero. Se você for a mesma pessoa amanhã que você é hoje, significa que você não é transformado de glória em glória. Significa que a imagem de Cristo, do Cristo ressurreto, a retumbante glória de Cristo não significa nada para você. Irmãos, nós queremos uma igreja pujante, de gente quebrantada, de gente santa, de gente que se dobra, de gente que ora, de gente que se entrega, de gente que está ali com as mãos estendidas, dizendo, eis-me aqui. Quando a voz do Senhor ecoar, dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que você caia aos pés de Jesus como morto para ouvir essas palavras gloriosas. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Bendito seja Deus. Eu quero muito ouvir. Eu quero muito ouvir Ele dizer, eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Que Deus te abençoe. E ao final deste período que você possa renovar o seu desejo de servir a Deus. Mudar de vida, irmão. Muda. Não aceita um evangelho meia boca, não aceita um evangelho medíocre, não aceita uma vida cristã mais ou menos, irmão, não pode. Você vai cear agora. Como é que você vai cear com Cristo? De que maneira? Eu quero convidar a igreja assim, a cear assim, um coração contrito, quebrantado, dizendo, Senhor, muda-me. Eu sou inconformado comigo. Eu digo para Deus às vezes, Senhor, eu não gosto de mim. Não gosto, Senhor. Eu preciso desse evangelho, eu preciso desse Cristo, eu quero viver esse evangelho, conhecimento teológico, ortodoxia, com piedade e com fervor.
Tem alguém que quer isso aqui, irmão? Por favor. Ortodoxia, piedade, fervor. Vamos dizer comigo? Ortodoxia, piedade, fervor. É isso que nós queremos. Mais de Cristo e Cristo ressurreto.